A transformação digital traz uma série de vantagens significativas para as organizações e para a sociedade, mas também representa alguns desafios que precisam ser superados para garantir o sucesso. Abaixo vamos detalhar as principais vantagens e desvantagens associadas ao processo de transformação digital. Sou Renan Ribeiro, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou PhD e mestre em Administração Pública, tenho mais de 20 anos na área de auditoria interna, sou professor com vários MBAs, pós-graduações, livros, artigos e congressos internacionais e nacionais. Quais são as vantagens da transformação digital? Uma delas, a primeira delas, é a melhoria da eficiência operacional, ou seja, a automação de processos manuais e repetitivos, bem como a redução de erros humanos e o aumento da produtividade. Além disso, nós temos também a integração de sistemas e fluxos de trabalho. Com a transformação digital, nós temos um aprimoramento da experiência do cliente. Nós temos serviços mais rápidos, personalizados e acessíveis. E também podemos implementar vários canais de atendimento, como chatbots, redes sociais e aplicativos. E também temos um maior engajamento e satisfação do cliente. A terceira vantagem, seria em relação à inovação e modelos de negócios, como criação de novos produtos disruptivos, modelos de negócios disruptivos e expansão das atividades para novos mercados e com novas oportunidades de receita. A transformação digital também possibilita uma adaptação mais rápida às mudanças no mercado, no contexto socioeconômico e nas expectativas dos consumidores. Com isso, com esses dados do cliente, com essas possibilidades oportunizadas pela transformação digital, nós podemos tomar decisões com base em grandes quantidades de dados, que é a análise de dados, os Big Data e o Analytics para respostas precisas. E também temos a possibilidade de monitorar em tempo real, indicadores de desempenho e métricas que são interessantes para a melhoria dos processos de negócio. E claro, isso é fonte de informação para decisões estratégicas mais otimizadas. Claro, nós temos a redução de custos, que gerada pela otimização de processos, diminuição de papelada, desperdício e custos operacionais, e também a menor dependência de estrutura física, tendo em vista que os funcionários podem trabalhar de casa. Claro, também como consequência eu tenho um aumento da competitividade empresarial decorrente da adaptação das tendências tecnológicas de mercado e a diferenciação da empresa com relação aos concorrentes. Isso gera também uma maior agilidade para responder a mudanças e a crises. Além da redução de custos, nós temos também a sustentabilidade, tendo em vista que nós temos a redução do papel e a redução de recursos e matérias-primas físicas, bem como energia e recursos naturais. Isso promovendo a promoção é ótimo, né? De práticas sustentáveis e responsáveis para o meio ambiente. Além disso, nós temos uma ampliação, um incremento da comunicação e colaboração entre os funcionários. Com as ferramentas digitais, com as tecnologias da informação, a comunicação ela se torna mais rápida, mais fluida entre as equipes e departamentos. Claro, tendo também o apoio do trabalho remoto, a utilização dos sistemas informatizados que estão disponíveis 24 horas por dia. Quais são os desafios da transformação digital? Falamos aqui somente de vantagens. Vamos falar agora de desafios. O primeiro seria a própria resistência à mudança, ou seja, a dificuldade dos colaboradores de adaptar a sua cultura organizacional às práticas que estão em constante evolução. Então essa resistência de colaboradores e gestores a novas tecnologias e processos pode ser um obstáculo, pode ser uma dificuldade por conta de uma cultura, por conta de um mindset já consolidado. É necessário fazer
ações de capacitações e outras ações que possam mitigar esses problemas. Há também uma questão de um investimento inicial para a implementação de tecnologias, de infraestrutura tecnológica. Então isso representa um desafio, essa questão do custo e, claro, com esses investimentos, a necessidade de treinar e contratar profissionais especializados. Sendo que devemos observar que nem sempre o retorno sobre o investimento ele é imediato, ele vai levar tempo. Mas essa mudança precisa ser implementada sob pena da empresa ficar sem competitividade. Outro risco seria o risco à integridade dos dados, do vazamento ou invasão cibernética. E também a necessidade de se adequar às regulamentações, como a LGPD, as leis de acesso à informação. Um grande desafio seria, e é, proteger sistemas e informações sensíveis e dados dos usuários. Outro desafio muito comum na administração pública é a dificuldade de integrar sistemas. Nós temos diferenças de dados, né? Sistemas diferentes que são incompatíveis entre si e não conversam. Então essas ferramentas têm essa dificuldade de conversar e também uma dificuldade na migração e na integração de dados. Outro desafio com relação à transformação digital seria a falta de capacitação dos profissionais e também a escassez de profissionais qualificados em tecnologias emergentes e também nessas tecnologias atuais, gerando uma necessidade de maior seleção e treinamento contínuo das equipes que estão atualmente em trabalho na empresa. Isso pode refletir uma dificuldade de mão de obra especializada em diferentes níveis da organização. Isso pode ser uma desvantagem. Outra desvantagem seria o volume crescente de dados e o desafio gerado na organização desses dados e a análise desses dados e o que fazer com tantos dados disponíveis, né? E, claro, tendo em vista a ética, o uso responsável das informações e a segurança dos próprios dados. Outro desafio é em relação ao próprio cenário da transformação digital, em que nós temos um ambiente com mudanças rápidas e constantes. Então é necessário que a empresa tenha uma capacidade de adaptação cada vez maior a tecnologias e tendências. Então existe uma pressão para inovar e se manter competitivo sob pena de obsolescência e perda de mercado. E também nós temos a questão da desigualdade digital. Nem todas as pessoas têm o mesmo acesso à tecnologia, seja por falta de conhecimento, seja por falta de recursos, seja por questões mesmo econômicas ou tecnológicas. Então é necessário observar a exclusão de grupos específicos que não têm acesso à internet ou dispositivos. É necessário incluir essas pessoas, pegar na mão, né? Às vezes pessoas mais velhas que não estão muito acostumadas com a transformação digital têm sérias dificuldades nessa adaptação e isso pode até piorar a qualidade da prestação dos serviços. Como é que nós vamos superar esses desafios da transformação digital? Um deles é a liderança e visão estratégica, isso numa abordagem top-down. É o envolvimento dos gestores máximos da liderança para promover uma mudança cultural dentro da empresa, dentro da organização e alinhar a transformação digital aos objetivos de negócio. Além disso, são necessários grandes investimentos em capacitação, treinamento, desenvolvimento de habilidades digitais para os colaboradores. Parcerias também, por que não? Parcerias com outras empresas, com startups, fornecedores e especialistas em tecnologia. E também o investimento é necessário, um investimento em segurança, em conformidade, ou seja, a implementação de políticas robustas para a segurança cibernética e a privacidade dos dados dos clientes. E uma abordagem gradual é uma das estratégias. Uma postura de sempre estar aprendendo, sempre estar se ajustando e se adaptando de forma contínua nesse processo de transformação digital que não para. Ele é sempre contínuo, é necessário que as empresas e organizações públicas se adaptem continuamente para continuar competitivas, para continuar
oferecendo bons produtos e serviços. Em conclusão, concluindo, a transformação digital ela oferece inúmeras vantagens, como nós já vimos, como a melhoria da eficiência, a inovação e a própria aperfeiçoamento da experiência do cliente, com criação de novos canais, chatbots. Mas temos também as desvantagens, os desafios como resistência à mudança, custos de implementação dessas tecnologias, segurança da informação, que exigem planejamento e uma abordagem estratégica para superar, para atacar esses pontos. E sendo que as organizações que conseguirem superar vão estar melhor adaptadas para se adaptar às mudanças do mercado e prosperar nessa era digital que não tem como voltar, não tem caminho de volta, é só para frente que se anda. Obrigado por assistir até aqui. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.